Boa tarde, pessoal. Primeiramente, hoje eu quero falar para vocês sobre 5 itens que são extremamente importantes para que você saiba se vai funcionar para você o método Pilates for Kids. E eu sei que essa é a maior dúvida da grande maioria das pessoas, de que, ok, Vânia, eu achei legal o P4K, eu achei interessante, mas será que vai funcionar para mim? Será que vai se encaixar com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu realmente tenho para aprender? E é isso que a gente vai falar nessa live. Então, pega papel, pega caneta, que eu vou trazer aqui para vocês 5 pontos extremamente importantes que você precisa anotar para que você possa refletir, inclusive, sobre isso que eu vou falando, que eu vou estar falando, se realmente vai se encaixar com vocês. Vocês sabem que o objetivo não é que a gente tenha uma quantidade exorbitante, mas que as pessoas que estejam levando a metodologia sejam as pessoas certas. Né? Eu sempre falo que é muito perceptível quando a pessoa faz algo que ela não gosta ou que não é do agrado dela, porque ela tende a transmitir essas informações, ela tende a transmitir essa forma de agir, principalmente quando ela está se comunicando. Então, eu realmente quero que vocês prestem atenção nesses 5 itens. O primeiro item, então, começando para não se protelar muito, é que você realmente seja profissional da área. Né? Você precisa ser profissional ou de educação física, ou de fisioterapia, ou então ser profissional de Pilates, já atuar com o método Pilates Kids. Com o método Pilates, desculpa, gente. Por quê? A pessoa que vai estar atuando com o Pilates for Kids, ela precisa ter uma graduação, uma formação. Mesmo que você ainda não esteja formado, mas você esteja fazendo a graduação, está estudando, está na metade da faculdade, você já está nesse caminho. Então, muito provável que você vá concluir e aí sim, após a conclusão, você possa também ter a certificação para estar trabalhando com Pilates para criança. Quem já trabalha com Pilates, muito provavelmente já tem essas formações, porque não consegue fazer uma formação sem ter, né, não consegue formar em Pilates sem ter fisioterapia ou educação física, e também temos um segundo decreto que está abrindo para enfermeiros. Então, se caso você também é enfermeiro, vale a pena você pesquisar também um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, o primeiro item é você poder atuar. Eu recebo muitas pessoas me pedindo, Vânia, eu sou pedagoga, Vânia, eu trabalho com criança, Vânia, eu sou prof da escola, Vânia, isso e aquilo. Porém, se você não tiver a formação da base, que é da saúde, que é fisioterapeuta, novamente ressaltando, profissional de educação física, enfermeiros, ou então já trabalhar com Pilates, eu não posso dizer para você fazer o curso que você possa atuar, porque realmente é proibido, né? A gente tem os nossos conselhos e eles exercem o papel que eu acredito que realmente tem que se exercer para realmente justificar quem pode estar atuando e quem não pode estar atuando. Então, mais do que nunca, é muito importante que você seja um desses, tá? Dentro dessa área. Então, o primeiro item é esse. Então, não adianta você pensar, mas e se eu fizer faculdade? Aí muda tudo, né? E aí realmente você possa atuar com o Pilates Kids. Antes disso, sem ser desses profissionais, eu não posso realmente te dizer que você pode, porque se eu disser que você pode, eu vou estar mentindo e eu não faço isso, tá? E agora nós vamos entrar em alguns pontos que são muito importantes para que você realmente se dê conta. Um outro ponto que é importante, além de você ser da área, é você ter a sensação e você ter o sentimento de que você é bom no que você faz naquela área. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que eu ensino e também estou mostrando para vocês a forma de atuar com o Pilates para criança, você precisa ter esse dom, você precisa gostar de criança, você precisa experimentar sobre isso. Porque se você não gostar de criança e você vier e me disser assim, Vânia, eu não gosto de criança, mas já que o negócio é bom, eu vou fazer igual. Porque não vai ir para frente, não vai funcionar. Você não vai se encaixar com aquilo que você precisa atuar, e aí já é um primeiro ponto que realmente não vai enquadrar dentro do que você precisa aprender. Então você precisa ter esse gostar de criança, você precisa ter essa sensação de estar fazendo algo que te dá prazer, inclusive, né? Que você faça com
com dom, com facilidade, que seja fácil para você trabalhar com as crianças, que seja fácil para você estar mudando, de repente, de um lugar para o outro, porque esse público é diferenciado. Então, isso tem que ser algo que é de você, é seu, e isso realmente faz toda a diferença. Porque quando você faz algo que não é o que você gosta, que não é o que você realmente tem dom para aquilo, você realmente não vai ser um bom profissional. Você não se mantém nessa posição. E isso eu falo para todas as áreas, não somente para nós da área da educação física, fisioterapia e quem trabalha com Pilates, mas para todos. Eu não posso, né, ser uma médica se eu tenho pânico de sangue, né? Então, são coisas que a gente tem que ter o dom para aquilo. Eu não posso ser uma cantora se a minha voz não é afinada. A gente tem que estar nascendo com algumas coisas que sejam fáceis para a gente. Isso é um ponto extremamente importante que muitas vezes é deixado de lado. Muitas vezes as pessoas não olham o que elas têm facilidade de fazer. Então, tem que ser fácil para você, tem que ter uma vontade que realmente facilite para que você possa levar aquilo que você tanto precisa para essas crianças. Então, segundo ponto, tem que ser algo que você realmente enxergue que é a sua missão de vida, né? Inclusive, tem várias vezes em que a gente passa por situações e a gente se dá conta, poxa, isso não encaixa comigo, poxa, isso não é os valores que eu acredito, poxa, isso não é o que eu quero fazer. Aí você já tem o primeiro ponto de que não funciona naquele caso. Então, primeira coisa, ser profissional de educação física, fisioterapia ou trabalhar com Pilates. Segundo ponto, ser algo que seja um dom para você, que você faça com facilidade, que você realmente entenda que aquilo é fácil para você, que você perceba que encaixa com os seus valores também, tá? Segundo ponto, você precisa entender se aquilo que você está fazendo é algo que realmente é buscado hoje em dia, né? Será que o que eu vou fazer, tem pessoas que queiram o meu trabalho? E toda vez que você realmente for pensar nisso, você precisa entender, eu preciso de ter alunos para trabalhar com Pilates para criança. Tem crianças para mim trabalhar? O Pilates para criança é algo importante para o mundo? Vai fazer a diferença o meu trabalho no mundo? Porque se não fizer nada, é muito improvável que você se mantenha nesse trabalho. E aí, várias vezes a gente precisa se dar conta de que se você quer vender, por exemplo, eu quero vender filé mignon e a pessoa é vegetariana, é muito improvável que ela queira. Então, toda vez que você estiver se dando conta do que você está buscando, ou entrando num novo caminho, ou indo para uma forma diferenciada, você precisa entender se você tem essa vocação para isso. Se o que você está trabalhando, aquilo que você vai começar, é algo que é buscado pelas pessoas. Hoje, gente, mais do que nunca, a gente já percebe que não só o Pilates para criança é algo extremamente importante para o mundo, porque as crianças estão num momento que elas precisam ainda mais de profissionais preparados para trabalhar com Pilates para criança. Porque o mundo mudou e tudo isso que foi acontecendo fez com que os pais começassem a perceber que é importante ter uma atividade específica para os seus filhos. Os filhos, e eu falo as crianças inclusive, elas estão muito mais voltadas para uma área mais tecnológica, se mexendo muito menos, fazendo menos atividades. Não é como era na nossa... Desculpa, gente. Não é como era na nossa época. Quando nós éramos criança, a nossa infância foi totalmente diferente da infância dos nossos filhos e das crianças de hoje, onde nós podíamos brincar na rua, onde nós podíamos brincar de várias outras atividades, se pegar, se esconder, stop, subir em árvore, enfim, era muito tranquilo. E todas essas atividades que nós fazíamos brincando, era uma maneira de nós realmente trabalharmos o nosso corpo. O que hoje já é impossível, porque dependendo da região que você mora, ou que as crianças que você irá trabalhar moram, você vai entender que não tem como você liberar as crianças para brincar sozinha na rua. Não tem como, porque às vezes os pais não liberam, ou a criança passa o dia inteiro na escola, ou então, como aconteceu o ano passado e vem acontecendo em alguns lugares,
as crianças ficaram presas dentro de casa em função de uma doença. Então, mais do que nunca, nós precisamos entender que o que a gente faz, o nosso trabalho, ele tem que ter realmente uma busca das pessoas. Algo que antes não era tão buscado, os pais não tinham tanta atenção para realmente a questão postural, para realmente se dar conta se as crianças estão crescendo saudáveis, para realmente ver se o corpo da criança está de acordo, se ela vai se tornar um adulto realmente que não vai ter dores futuramente. Hoje já mudou totalmente as coisas, porque hoje a gente já encontra crianças com dores, algo que era muito incomum há 6, 7 anos atrás. Hoje a gente já encontra. Hoje os pais já conseguem olhar e perceber que os seus filhos estão passando muito mais do que deveriam na frente de computadores, de tablets, de celulares, que o ano passado foi incentivado porque as aulas eram online. Então, tudo que vem acontecendo, principalmente nesses últimos anos, aquilo que já era necessário se tornou super importante a partir de agora. Se tornou necessário que as crianças realmente tenham um trabalho voltado a esse entendimento e essa preparação do corpo delas. Então, mais do que nunca, aquilo que era algo importante, que era necessário, que ia fazer diferença nas crianças, mas que de repente não era tão visto pelos pais, hoje já mudou de figura. Inclusive hoje, é os próprios pais que buscam por profissionais para trabalhar com seus próprios filhos. Então, hoje a gente começa a se dar conta de que o que vem acontecendo mudou muito. E quanto mais você começa a entrar nesse mercado, nesse mundo onde realmente é necessário, e você realmente tem um método, e esse método é compatível com aquilo que você ensina, com aquilo que você acredita e com aquilo que as crianças buscam, você realmente se mantém muito mais tempo. E isso faz toda a diferença lá na frente, quando você se der conta de que, poxa, ainda bem que eu percebi essa necessidade do mercado, essa necessidade das pessoas, essa necessidade dos dias de hoje. Então, hoje é extremamente importante que você cuide aonde você está atuando. Hoje é extremamente importante que você vá atrás daquilo que realmente você já percebe que vai estar cada vez mais propício para as pessoas levarem os seus filhos. Então, o terceiro ponto é esse, gente. Você se dá conta de que realmente o que você faz diferença no mundo que a gente vive. Então, é como se fosse a sua vocação. Eu tenho vocação para aquilo, mas a minha vocação contribui para onde eu vivo. E quanto mais eu faço algo que contribui, mais eu me realizo como pessoa. Porque é muito gratificante você sair de uma aula, você sair de uma experiência com uma criança, e a criança sair e dizer para você: prof, já acabou. Prof, que bom que vai ter aula. Ou então, não que vai ser feriado e não vai ter aula. Esse retorno, ele é N vezes gratificante para nós como profissionais. E é isso que vai fazer, muitas vezes, você entender que funciona para você. Por quê? Porque você faz aquilo com dom, com amor, e isso realmente faz a diferença lá na frente, tá? O quarto ponto é que você... Terceiro ponto, gente, quase que eu pulo aí. Terceiro ponto, não, já é o quarto, né? Primeiro é ser profissional de fisioterapia. Segundo é ser dom. Terceiro é ter a vocação. Quarto, viu? Eu sabia que era o quarto. Quarto é você realmente ter amor pelo que a gente faz. Eu não tenho dúvida que a grande maioria dos profissionais, tanto de educação física quanto de fisioterapia, quem trabalha com Pilates, amam o que fazem. Porque nós não estaríamos fazendo se a gente realmente não amasse o que a gente faz. Porque não é qualquer pessoa que aguenta fazer algo que, às vezes, não tem uma remuneração tão boa como deveria. Por quê? Porque acaba... eu adoro muito fazer isso, mas eu preciso pagar minhas contas. Eu adoro trabalhar com essa atividade, mas os meus filhos precisam comer no final do dia. Então, além de você realmente ter todos esses itens, você precisa gostar do que você faz. E eu não tenho dúvida que esse é o item mais tranquilo de você se dar conta, de que você faz o que você ama, de que você faz com boa vontade, com amor. E o amor, ele transparece na gente. A gente, quando fala sobre algo que a gente ama, a gente fala com uma convicção tão forte
que isso realmente expressa que você realmente faz porque você ama, que você não está fazendo aquilo só por fazer, que você não está fazendo aquilo só porque alguém disse que era para fazer, ou então só porque alguém disse assim, olha, quem sabe, tu vai fazer educação física ou fisioterapia, porque aí você realmente vai trabalhar menos, que não é essa a realidade da grande maioria, né? Então, eu não tenho dúvida que quem está aqui, que é os públicos que eu falei no início, fisioterapeutas, educadores físicos, vocês e eu, a gente faz porque a gente realmente ama. Se a gente não amasse, a gente não permaneceria. E o último item que eu quero realmente abrir e quero realmente que você se dê conta é que ele precisa ter uma renda adequada. Gente, você precisa entender que você precisa ser bem pago pelo que você faz. O que você vai fazer, principalmente dentro da área que eu venho apresentar para vocês, é algo que é importante, é algo que o mundo precisa, que as crianças necessitam, que você ama fazer, provavelmente que você já é da área, mas que você também tem que aprender, que você tem que ser bem pago, que o trabalho que você for fazer tem que realmente ter um impacto maior na sua vida para que você não tenha que fazer outros bicos, como a gente diz. Ah, eu sou profissional, inclusive isso é bem comum acontecer. Ah, eu sou profissional de educação física, mas eu faço unha. Ah, eu sou profissional de fisioterapia, mas eu faço limpeza para enquadrar a minha renda. E eu não estou menosprezando manicure, bem pelo contrário, e nem quem faz as higienizações. Mas você está tendo que procurar um outro caminho porque você não está sendo bem pago aonde você deveria. E por que muitas vezes você não é bem pago aonde você está, dentro da sua área? Porque muitas vezes você está num mercado que está saturado, que tem muitos profissionais, que agora era valorizado, agora já não é tão valorizado. Tinha muita busca, agora já não tem muita busca. E você tem que estar antenado a isso. Porque de nada adianta você amar o que você faz, você ter dom do que você faz, você realmente ver que aquilo é perceptível, que as pessoas precisam, se você não paga suas contas no final do mês. A gente não pode ser infantil e não pode ser realista em perceber de que tudo gira ao redor daquilo que nos mantém vivo. E a gente não vive se a gente não se alimenta. E a gente não consegue pagar as contas se a gente não tiver um trabalho que realmente compense aquilo que a gente está fazendo. Então, mais do que nunca, você precisa entender que aonde você está atuando, aonde você vai ir, o mercado que você está olhando, que você está aprendendo, ele é um mercado diferenciado, sim. Ele é mais bem pago, sim. E por que também ele é mais bem pago? Porque ele é inovador, porque ele é novo, porque muitas pessoas ainda nem sabem que existe e você está aqui, você é privilegiado. Porque muitas pessoas nem sabem do Pilates para crianças. Ou, muitas vezes, ela diz, eu acho que é legal. Ou então, será que funciona? Essas pessoas, elas estão realmente numa situação em que, de repente, elas não viram o que está acontecendo. E quando a pessoa não vê ainda, quem viu vai realmente começar a fazer isso antes. Então, você chega antes. Você começa a fazer um trabalho diferenciado antes. E eu falo, inclusive, quando eu comecei no método, por exemplo, o Pilates tradicional, isso há 11 anos atrás, tinha muito poucos profissionais na área, né? Tinha poucos estúdios, tinha pouca concorrência. Então, o que acontecia? Naquela época, eu podia colocar o valor que eu achava na mensalidade e as pessoas iriam pagar aquilo, porque elas queriam algo diferente, elas queriam algo novo. Hoje já não é mais dessa forma. Por quê? Porque o mercado mudou. Porque nós temos hoje muito mais concorrentes. Tem muito mais estúdios do que tínhamos há 10 anos atrás. Então hoje eu posso querer botar o valor que eu quero. Agora, se o mercado não está pagando aquilo, eu não consigo ter profissionais, eu não consigo ter alunos para vir. Então vocês entendem que você precisa entender que você tem que ter uma boa renda, e para que você tenha uma boa renda, você tem que começar as coisas o quanto antes. Para que isso faça sentido para você, para que você realmente entenda que o que você vai estar fazendo, você vai receber mais, principalmente porque você pode ser a única pessoa na sua cidade que faz o que você vai fazer. E aí, quem é que vai concorrer com você? Se não tem ninguém que trabalha com Pilates para criança na sua cidade?
Ou então, basta você ir dar uma volta. Pega agora, inclusive, sexta-feira, final do dia, dá uma volta ao redor da onde você mora, da onde você trabalha e busque. Olhe, vê se você encontra alguma placa dizendo trabalhamos com Pilates para criança. Ou então, Pilates para criança oferecidos aqui. Você não vai ver. Por que você não vai ver? Porque é novo. E quando a gente está em algo novo, a gente sabe que você começa a fazer algo e ele vai crescendo com o passar do tempo. Então, eu quero que você realmente entenda que ter essas características, que são esses 5 itens que eu quis trazer para vocês, que são extremamente importantes, que você não pode deixar de lado, porque para que o método P4K funcione para você, para que você realmente tenha uma renda extra com a sua família, para que você possa, inclusive, ok, eu trabalho com educação física, mas eu faço uma renda extra dentro da minha própria área. E aí, muitas vezes, essa primeira renda pode ser como uma renda extra e depois você vai percebendo a potência dela, que pode se tornar sua renda principal. Agora, o que eu quero que você entenda é que você tem que enxergar isso. Você tem que buscar isso, porque se você não buscar isso, você não se mantém. E eu conheço inúmeros profissionais formados que fizeram toda uma graduação e não estão atuando na área porque não conseguem, principalmente atuar na área, porque não encontram, às vezes, trabalho, ou então quando encontram é tão mal pago, o valor é tão baixo que não conseguem manter as suas próprias contas. E é isso que você não pode aceitar. Porque o que a gente vem aceitando é o que você vai colhendo. Quanto mais você aceita, mais você recebe daquela mesma forma. Então, gente, mais do que nunca, você precisa se dar conta desses 5 itens que eu falei, que eu vou recapitular com vocês. Primeiro, é você ser profissional da área. Nem todo mundo que quer trabalhar com Pilates para criança pode. Isso também já é um divisor para você. Já vai fazer a diferença quando você se der conta de que, poxa, eu sou profissional da área, então eu posso atuar. Agora, o meu colega que está aqui, se ele não for profissional da área, por mais que ele queira, ele não pode trabalhar com Pilates para criança. Então, o primeiro item já é esse. O segundo é você realmente gostar, você ter dom, você ter facilidade. Você não pode vir para o Pilates para criança só porque você viu que está sendo bem pago. Porque se você não gosta de criança. Agora, se você não gosta de criança, eu não quero que você realmente entre nesse mercado. E não te aconselho. Porque você não vai se realizar. E se você faz algo que você não gosta, você não se dedica, você não se empenha, você não vai atrás do que precisa, e aí automaticamente você não tem o retorno. Entende? Então, não é esse profissional que realmente vai ter os desejos alcançados dentro do método P4K. O terceiro item importante é que você perceba que o que você aprendeu a fazer, o mundo está precisando. As pessoas querem de pessoas que saibam trabalhar com criança. Por que as pessoas também querem? Porque muitos já fazem Pilates para adultos. Muitas famílias já fazem. Então, elas já sabem que o Pilates funciona. Elas já sabem dos benefícios. Elas já sabem que quando está fazendo a prática, se sente melhor, o corpo fica melhor, se tem uma mobilidade melhor, tem menos dores. Então a família e o pai e a mãe que faz Pilates, ele sabe e vai dizer para o seu filho: olha, filho, é legal, é bom, vai fazer bem, eu sei que eu vou prevenir em você, eu estou preparando o seu corpo para que você cresça saudável. Então você precisa se dar conta de que quando você enxerga que o que você vai começar a atuar é importante, faz a diferença e as pessoas estão buscando, é um grande indício de que funciona também, tá? Quarto item extremamente importante é você ter amor pelo que você faz, que eu acredito que todos aqui amam o que faz. Porque se a gente não amasse, a gente não ficaria, né? Então, eu nem vou me estender muito a esse item, mas se caso tem alguém que está fazendo só pelos outros fatores e não amar, é a mesma coisa do dom, é a mesma coisa que você fazer algo que você não gosta. E é muito perceptível quando você vai a algum lugar e você olha e você diz assim: nossa, essa pessoa odeia o que faz, porque ela está de mau humor, porque ela está sempre carrancuda, porque não mostra os dentes. A pessoa expressa o que ela sente. É muito difícil você ficar enganando as pessoas por muito tempo, ou se enganando.
Então, é importante que você tenha essa clareza também. E o último item, e que eu aconselho que você realmente olhe, é o que vai fazer muitas vezes você se manter ou não, é o retorno financeiro. É você perceber que o mundo paga bem por aquilo. É você saber que aquela atividade que você está começando a fazer, além de ter todos os itens, você vai ter um retorno melhor. Você vai realmente entender que as pessoas querem profissionais capacitados e elas estão dispostas a pagar aquilo que você realmente vale. Afinal de contas, você está educando uma criança, você está ensinando algo a ela para que ela se torne adulta e ela não tenha a mesma dor que o pai e que a mãe. Então você seria o grande profissional que vai fazer a diferença na vida dessa criança e que realmente deveria ser considerado um plano de saúde. As famílias deveriam entender que plano de saúde é quando você faz um pagamento para um profissional que vai te dar saúde. E não o inverso, como acontece. As pessoas pagam um plano de saúde para se caso elas ficarem doentes. Então não é um plano de saúde, é um plano de doença. Para ver como até a própria escrita das coisas, elas induzem a outras coisas. Então, você precisa entender que o seu papel é diferenciado, que você faz a diferença e por isso você tem um valor justo pelo seu trabalho. E por isso que você realmente ganha o que você faz. Porque você faz a diferença. E as pessoas, elas não querem qualquer coisa. Elas querem e elas estão dispostas a pagarem pelos profissionais que dão resultado, que são diferenciados, que sabem o que estão fazendo, que realmente fazem com amor, com dedicação. Isso é o que realmente mostra para as pessoas. Se caso você tivesse uma empresa, por exemplo, e você tivesse duas pessoas para o mesmo cargo, uma pessoa chega e diz assim: pois é, eu vim me inscrever para essa vaga, mas eu gosto de fazer, já estudei algumas coisas e tal. E a outra pessoa diz: olha só, eu amo isso, eu faço isso, eu já faço isso há tanto tempo, eu realmente entendo sobre isso. E ela começa a falar sobre a vaga. O que você, como dono da empresa, iria entender? Poxa, não tem nem comparativo. A pessoa que faz aquilo, que ama, que gosta, que entende, e ela expressa isso, é óbvio que ela vai ter a vaga garantida. Então, é essa mesma situação que você tem que entender. Pai e mãe, e eu falo por mim, inclusive, que a gente faz tudo que a gente pode pelos filhos. Inclusive, a gente deixa de fazer coisas para nós, pais e mães, para dar para os filhos. E não é só a Vânia que faz isso. Assim como a grande maioria das famílias. É muito incomum você ver alguma família que diz assim: não, eu tirei do meu filho, mas eu que vou fazer. É muito improvável isso. Então, você sabe que você está trabalhando com o que tem de mais precioso na família, que é os filhos. E é por isso que você vai ser bem pago, porque você está lidando com o que tem de mais precioso numa família. Entenderam, gente? Então, mais do que isso, é você realmente entender o contexto geral. De que esses 5 itens compõem algo que para você tem que ser a sua missão de vida. Você tem que acreditar no que você faz, você tem que fazer isso que eu falei, esses 5 itens, e isso tem que fazer parte de você. Tem que caminhar com você, tem que fazer parte do que você acredita, tem que realmente você ter orgulho de falar sobre isso. Eu bato no peito e eu falo para quem quiser sobre o Pilates para criança, porque é o que eu acredito, é o que eu vivo, é o que eu ensino. E eu não poderia, e eu não me manteria ensinando algo que eu não acredito há mais de um ano. Inclusive que eu faço live diariamente aqui no Instagram e também no Facebook. Como é que eu iria manter fazendo algo que eu não acredito? Ou que não dá resultado? Ou que as pessoas não busquem? Ou que eu enxergue que aquilo não é um mercado amplo? Gente, um último dado. Temos 30 milhões de crianças em fase de criança, infantil, tá? O que isso diz para você? Que nós não temos mercado para trabalhar? O que isso te mostra, gente? Que precisa-se cada vez mais de profissionais que estejam preparados, que estejam capacitados, que saibam o que estão fazendo, que façam com amor, que tenha dedicação, que realmente valorize o que faz, e isso tudo vai fazer um grande diferencial. Nós podemos e nós devemos mudar uma geração se nós quisermos.
Porque se hoje a gente tem mais de 80% da população com dor na coluna, com dor nas costas, é porque antes disso nada foi feito. E se nós queremos que esse dado da Organização Mundial da Saúde mude, nós devemos começar na criança. Nós devemos ir na raiz do problema. Aonde começa? E é na criança que começa, é na criança que se educa, é na criança que a gente faz ela entender e ela leva aquele conhecimento para ela e para a família. E é isso que você tem que enxergar também. E é por isso que faz todo sentido. E é por isso que esses 5 itens vai funcionar para você. Assim como vem funcionando comigo. Assim como funciona com os meus alunos. Assim como várias outras pessoas mudaram as suas realidades. Alunas minhas que realmente não tinham o que fazer na pandemia, a salvação foi o Pilates para criança. Por quê? Porque as crianças estavam dentro de casa. Porque as crianças estavam nos condomínios. Porque as crianças precisavam de atenção. Então, não feche os olhos para tudo isso que eu falei para vocês. Porque você precisa, primeiramente, fazer essa peneira desses 5 itens. Mas se essa peneira que você fez esses 5 itens, a resposta for sim, é para você. E não tenha medo. Não deixe para amanhã o que você pode decidir, o que você pode mudar a partir de então na sua família. Gente, segunda-feira, dia 24 de maio, nós vamos começar a jornada do Pilates for Kids. O que é essa jornada? Muitas vezes as pessoas me perguntam. Essa jornada são aulas que eu fiz especialmente para vocês, mostrando, inclusive, por que o Pilates para criança é o que é, mostrando para vocês o passo a passo de como você pode, inclusive, fazer uma aula e já sair trabalhando com uma criança, mostrando para você o porquê ela pode se tornar uma renda extra para você. Então, tudo isso você vai ver na jornada. São aulas que vão ser liberadas para quem se cadastrou, para quem se inscreveu, colocou lá seu e-mail, ou então entrou no grupo do Telegram, ou então entrou no grupo do WhatsApp, ou então está em todos, que ainda é melhor ainda. Porque aí nós vamos enviar essas aulas para essas pessoas que vão poder assistir e tirar suas próprias conclusões. Aí à noite a gente vai vir aqui fazer uma revisão de tudo que você viu, para que você realmente não perca nenhum detalhe. E para quem às vezes fica pensando, mas é só mais um curso, é só mais umas aulas, nós estamos dando certificação de quem participar de todo o passo a passo. Um certificado, lógico, de participação, mas que muitas vezes pode contar para você, sei lá, em algum lugar que você for, que você participou de uma jornada, que você participou e você tem uma noção do que é o Pilates para criança. Então, mais do que você realmente está entendendo e mudando a sua realidade, você precisa tomar uma atitude. E se você ainda não se inscreveu, se você ainda não se cadastrou, você ainda tem tempo. É segunda, é dia 24. O link está na bio. Vai lá, coloca seu nome, coloca seu e-mail. Entra nos grupos. E participe, se programe semana que vem. É do dia 24 ao dia 31, é uma semana. É uma jornada, né? Porque realmente é um caminhar, vocês vão caminhar. E eu quero que vocês realmente entendam o que é que acontece nesse caminhar. O que isso impacta na sua vida. O que isso vai impactar na vida das crianças. Muitos lugares, gente, muitos lugares estão voltando às vidas normais. As crianças estão voltando para as suas atividades. O Brasil está, graças a Deus, sendo vacinado. Ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente já enxerga que as coisas estão voltando ao que deveria ser. Só que o que aconteceu com as crianças, que foi o público que mais foi atingido, nós vamos ter que recuperar a partir de agora. É a partir de agora que entra o nosso trabalho. Porque agora a gente vai poder fazer o que precisa ser feito e tentar recuperar o que ficou para trás. E é agora que os pais precisam ainda mais de você. E que você esteja pronto e preparado para fazer o que precisa ser feito com as crianças. Que você chame outros profissionais, que você conheça, que se enquadre nesses 5 itens que eu trouxe para você. E que você realmente tenha o entendimento de que vai fazer uma mudança em você. Começando com uma renda extra, mas que essa renda extra vai te dar mais tranquilidade, vai pagar, de repente, as contas que, de repente, não está dando, ou vai sobrar um valor no final do mês para fazer jantar fora com a família, ou fazer uma viagem, ou, enfim, você começa a enxergar que tem um potencial gigantesco. Certo, gente?
Era isso. Um beijo grande. Beijo, fui. Tchau, tchau.